Quando a gente traz mais gente para conversar, a gente tem mais condições de completar uma perspectiva que é só nossa, ou do nosso grupo, com perspectivas mais amplas. Então aí a gente vai completando, vai melhorando, né? Isso, acho que isso é bonito. Isso faz parte, de novo, começa a entrar no que a gente fala de cultura. Sim, Como é que eu me relaciono? Quais são os comportamentos? E aí, de novo, cultura era consciente? Toda cultura é consciente. A cultura da Enron era muito consciente. Muito consciente. Ou eu mato ou eu morro. Era muito consciente. Todo mundo sabia. Ou você sobe ou você sai. sim. A letra é S, sobe ou sai, entendeu? Então não tem. Agora, a pergunta é: então, como é que a gente atualiza a cultura? A cultura tem que ser responsável. A gente tem que ser responsável por aqueles comportamentos que a gente prega, tá certo? Por exemplo, downsizing. Downsizing nunca foi uma prática de negócio. A GE, o Jack Welch, criou essa filosofia como parte de negócio. A cada tanto tempo, a gente demite 10% da empresa, os 10% pior, e aí você cria uma cultura de medo. Eu não quero ser os Eu 10%. tive numa uma organização, ainda na faculdade, que tinha um gestor que sempre falava isso. E, cara, não fazia sentido nenhum, nenhum. E quando eu conheci a Gaia, eu acho que um dos motivos que primeiramente trouxe essa empatia, né, essa Uhum. atração, foi uma fala do João. Falou, poxa, Jack Welch não faz sentido nenhum, porque com medo ninguém floresce, ninguém Uhum. prospera. É É. uma cultura baseada no medo, que Uhum. vai contra todo e qualquer princípio do Simon Sinek, por É. exemplo, do que a gente chama de cuidado, de interdependência, quebra tudo aquilo que a gente Uhum. conversou até agora. É. E você falou uma coisa, né? Cara, não funciona. E muitas empresas criaram, você cria. O que acontece com o animal com medo? Fica coado. Não traz alegria, não traz felicidade. É sofrimento. Então, é uma cultura de sofrimento. Então, a gente precisa ser responsável pelos comportamentos que a gente prega e que a gente quer multiplicar. Eu gosto de falar o seguinte, né? Como é que a gente humaniza o espaço de trabalho? Vamos testar em casa as práticas que a gente quer implementar na empresa. Então, você chega em casa e fala, tivemos uma crise, várias crises, né? Eu brinco, uma vez eu falei isso numa apresentação para presidentes de empresa, e eu falei, a gente passou na última crise, a gente teve que fazer um downsizing também, inclusive da família, né? Eu tinha 2 filhos, fiquei com a filha, o menino a gente botou na rua, deu uma mochila, umas roupas e fizemos um downsizing da família, porque não dava para pagar a escola, plano de saúde para 2 crianças. Então, vamos segurar uma, o outro é mais forte, vai para a rua, né? Muito Porque já bom. é um pouco mais velho, já está mais crescido, vai esse. Deu um silêncio. Eu falei, por que você não faz downsizing na família? Por mais que às vezes fala, um cunhado, alguma coisa eu não quero, né? Aham. Porque não funciona. Então não faça o que não funciona na sua casa, na sua empresa. Porque a consequência vai ser dramática, tá Sim, certo? Porque você tem pessoa nos dois ambientes, nas duas formas de se organizar, tá certo? Então, se você faz alguma coisa que vai ser ruim, não faça. Porque a consequência, os comportamentos ou a resposta a isso é muito dramática. Então, eu brinco que esse é um exercício bom. Falar, vamos fazer isso? Vamos fazer em casa. Cada um pensa, vai em casa e pensa como faz. Não claro. funciona, né? Porque o lado humano é preservado. Então, na família, a gente quer preservar o lado humano. Não é uma transação comercial a família. Não transforme a relação de emprego em uma relação comercial. E o que está acontecendo quando você olha de transformar a relação de emprego numa relação comercial, nos Estados Unidos existem 10 milhões de vagas em aberto. 10 milhões. Você fala, cara, ninguém quer trabalhar? Não, ninguém quer trabalhar numa relação comercial. Perfeito. Eu peguei um Uber em dezembro, no final da pandemia, dezembro do ano passado, nos Estados Unidos, Nova York, e eu sempre converso, né? Falei, o que você fazia antes? Ah, eu era gerente do McDonald's. Pô, que legal, que bacana, né? E aí, você está ganhando mais? Aí ele respondeu, não, estou vivendo melhor. Ah, então você está ganhando mais. Ele falou, não, eu estou vivendo melhor. Bem-estar. Dinheiro não é a única coisa que te traz bem-estar. Quais são os outros valores que as empresas estão esquecendo de oferecer para os colaboradores que vão trazer bem-estar, né? E às Sou- vezes são coisas muito pequenas.
E aí a gente fala, essa é a ideia de cultura. Cultura é como é que você quer que este grupo se comporte a favor do seu negócio, a favor da sua causa, a favor dos seus relacionamentos. E que este comportamento expanda para todo o seu ecossistema. Aí eu falo, quer um exemplo bacana? A pergunta é: que tatuagem emocional você está deixando no outro? Porque hoje, se você olhar uma tatuagem, a tatuagem não é a marca do primeiro celular que você teve, Nokia. Não é o primeiro fast food que você comeu, que você, nossa, foi a primeira vez que eu consegui comer aquele fast food, então vou tatuar no meu braço, no meu ombro, na minha perna. O que você tatua no seu corpo é uma ideia, uma filosofia, um desejo, uma visão, uma coisa de longa duração, uma coisa quase que infinita. Valores, né? Valores. É engraçado, porque eu tenho uma tatuagem, né? Aham, Aqui. É, são 10 forças de caráter. que legal. Coincidência ou Uhum. não, chame do que quiser, são os 10 valores do Grupo Gaia. Olha. E o que para mim traz um simbolismo muito Uhum. grande, né? Porque quando você traduz isso em comportamento, em filosofia de vida, em crença, né? Uhum. De ser gentil, de ser grato, de sorrir, de celebrar, Uhum. você muda toda uma perspectiva, não só de enxergar o mundo, mas de viver o mundo. Então, são essas marcas positivas que a gente carrega para a mudança que a gente quer realmente trazer para Uhum. o nosso entorno, né? E é realmente isso. Eu acho que, e poxa, de novo, não sou eu nem é o Thomas que está dizendo, né? É, tem vários estudos correlacionando o crescimento do PIB Uhum. com prosperidade, com bem-estar. E a gente sabe que até certo ponto, sim, é importante para que haja um bem-estar, mas depois disso não faz sentido nenhum. Não existe uma correlação. E quando você traz isso para o ser humano, você vê o mesmo comportamento, né? O recurso financeiro é importante para que você tenha uma condição de vida boa. Uhum. Acima disso, muito pelo contrário, não te traz qualidade de vida, você não vive melhor. E essa vivência está muito associada ao estilo de vida que você leva, que você se permite viver. E não tem como pensar nisso fora das organizações, porque é onde as sementes florescem, né? Exato. E a cultura é o solo para que essa semente floresça. Uhum. E você vê a sua tatuagem que você comentou, compartilhou. Imagina uma empresa que as pessoas se tatuam com a marca dessa empresa. Que empresa seria essa? Que tipo de relação essa empresa teria com seus stakeholders, né? E aí, quando você para pensar, fala, é quase você criar uma tribo, porque todo mundo te segue. O que é uma tribo? Tribo é um grupo de pessoas que acredita na mesma coisa, quer acompanhar você nesse caminho. E aí eu falo, existem algumas empresas assim, né? Eu brinco que tem uma empresa em Salvador que chama Eusaria. Ah, sou apaixonado. Inclusive o Kiko vai gravar um podcast O com a gente Kiko vai estar também. aqui também. E eles têm um símbolo que é o coração, o sinal de maior que o cifrão, né? E você percebe as pessoas que trabalharam com eles, as pessoas que passaram a conviver com a Eusaria, que tem esse símbolo, se tatuaram com esse símbolo. Claro, uma empresa pequena, mas você vê essa impressão, né? Essa tatuagem emocional que ela se tornou física. E as pessoas reconhecem o valor gerado. Aí eu vou pegar uma empresa agora, falamos de uma empresa brasileira, vamos falar uma empresa internacional. Imagina uma pessoa que você tem os seus clientes com a tatuagem do seu produto. Os seus colaboradores se tatuam com a sua marca. Os seus fornecedores têm a tatuagem. Aí tem aquele cara que ainda não comprou seu produto, mas ele falou, já tenho a tatuagem, já estou pronto para consumir. Isso é Harley Davidson. Sim. Quando você pensa Harley Davidson, ela não é um produto. Quando você pensa nessa moto, você pensa no cara andando numa estrada lá, você pensa em liberdade. Então, o que essa marca traz para você, traz para as pessoas que gostam, são apaixonadas, é um sentimento. Então, esse sentimento faz com que as pessoas falem, nossa, mas os caras que andam de Harley Davidson são uns caras meio estranhos, né? Parece todo mundo meio igual, né? Meio assustador. Porque eles são apaixonados por que eles consomem. E essa pergunta que eu faço, assim, quando você chegar neste nível de relacionamento com o seu ecossistema, cara, não tem espaço.
Patagônia tem esse tipo de relacionamento com os seus consumidores. Pela forma, pela filosofia que eles pregam. Então, é muito bonito quando você alcança esse nível de conhecimento ou nesse nível de relacionamento. E a Harley Davidson foi boa, foi ruim, caiu, vendeu, entrou investidor, subiu, baixou, os caras compraram de volta. Mas a paixão pela moto, tá quebrando muito, não tá quebrando mais, tá quebrando de novo, não tá quebrando mais, é muito caro consertar, não é mais caro consertar. Não interessa. É um relacionamento de paixão, de pertencimento, Confiança. confiança. Então, cultura é isso. Esse é o. Como é que você cria esse ambiente onde as pessoas querem pertencer? É, tem uma Apple. Ah, mas é muito caro, mas é isso. Mas ela não quer estar no mundo inteiro ainda. Ah, não, mas já tem loja no Brasil porque está sendo forçado. Ela tem um ritmo, ela nunca foi a primeira em nada. Ela nunca foi. O trabalho que eles fazem é um trabalho jogo infinito, sem pressa. Eu não quero ser o primeiro. Porque primeiro é fácil. Você fala, fui o primeiro. Melhor é mais difícil. Porque agora você tem que comparar com você, com o outro. Então, como é que eu vou ser melhor? Maior você põe um número e você alcança. Melhor é o outro que diz o que você é. Então, quando você olha o que a Apple faz, essa ideia de pertencimento, essa cultura, metade das pessoas que entram na loja da Apple não compram nada. Aí você pergunta, mas por quê? Porque elas querem pertencer àquilo. E eles não têm muitos produtos. Não é que você entra, o celular, o computador, o relógio. Ah, talvez uns fones de ouvido, algumas outras coisinhas. Mas e o tablet? 4 produtos. E as pessoas continuam entrando. Algumas ainda não tive a coragem de comprar, como eu. Outras, para olhar o que mudou dessa versão para outra. Mas é isso, é pertencimento. Então, a pergunta é: sua cultura gera pertencimento? Ela gera pertencimento quando ela é responsável para criar comportamentos positivos. Não criar comportamento de medo. Virtudes, né? Isso, olha que bonito. Criar virtudes, né? O Jack Welch, na GE, não era uma cultura responsável, porque não cria virtudes, cria medo. Medo não é uma virtude. Medo é um sentimento que é improdutivo, assim, é negativo, Adoece. adoece. Né? Ou você se sente acuado ou você revida, né? E é um comportamento dentro, né? Se você for pegar de novo o LaRue, Uhum. é um comportamento que, com nível de consciência, tá muito abaixo do que a gente pode ser quando a gente floresce, né? Poxa, Que legal, né? A gente deu uma volta conversando sobre várias coisas e, assim, só para não deixar aberto, né? Cada um claro. a gente fala de um livro, de uma publicação, para dizer que isso não é exclusivo de novo, não fui eu que inventei, né? Eu gosto de deixar muito claro, eu não estou inventando nada, eu estou conseguindo fazer as conexões e falar, cara, cultura responsável é uma ideia que é muito forte dentro da Southwest Airlines, Sim. que é uma empresa aérea de 30 anos, nunca teve um ano de prejuízo, né? Uma empresa aérea forte, robusta. A taxa de ocupação deles durante a pandemia era 3 vezes maior do que a taxa de ocupação dos aviões da média do mercado americano. Então você fala, o que os caras fazem, né? É responsabilidade, é liderar com amor, né? Então, liderança de cuidar. Então, tudo isso está muito representado na publicação que eles fizeram, que o fundador fez, em relação ao que é uma cultura. Porque a cultura é a grande força do que é perpetuar aquele modelo de liderança, é fortalecer o propósito da organização através desses comportamentos, que esses comportamentos vão influenciando todo mundo, todo o ecossistema. Até o cara que viaja de Southwest Airlines tem um comportamento diferente do que os viajantes ou quando o cara viaja de outra empresa. Não é verdade? Assim, a gente entra no metrô em São Paulo, é tudo limpo. Sim. Você tem um comportamento diferente de estar na rua. Na rua você não tem um lixeiro, às vezes cai no chão, né? Dentro do metrô de São Paulo, o lixo vai estar na lixeira, não vai estar em nenhum outro lugar. Então, esse espaço que é criado é muito fantástico. Então, de novo, não é de graça que esse nome veio, cultura responsável. Vem de outros exemplos. O que a gente só está fazendo é falar, juntando isso tudo num framework onde a pessoa pode falar, quero aprofundar nisso? Tem mais coisa. Quero aprofundar naquilo? Tem mais coisa. Irradia desta metodologia outros conteúdos, outros conhecimentos mais profundos ainda que o nosso.